Olá, muito boa tarde. Inicia esta quarta-feira, 18 de janeiro, o oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Uma temática que vai merecer a análise do Padre Peter Stilwell, diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Interreligioso no Patriarcado de Lisboa. Antes, destacamos geografias onde permanece a perseguição por motivos religiosos. Todos nós sabemos como foi com o coronavírus. Ainda não terminou esta batalha, mas todos nós temos memória das cidades vazias, das estradas sem carros, dos céus sem aviões, das pessoas a espreitar pelas janelas das casas, dos hospitais cheios de doentes, do medo. Todos temos memória do medo da morte que a Covid-19 trouxe para as nossas vidas. Mas há muitas outras pandemias, muitas outras epidemias a assustar povos inteiros. E de que mal se fala? Em dezembro de 2013 começaram a surgir os primeiros casos de ébola na Guiné. Meses depois já havia mortos na Libéria e na Serra Leoa. O medo era tanto que as pessoas evitavam até tocar umas nas outras. Era um inimigo invisível que ceifava vidas, como nos vai contar já de seguida o Padre Maurizio. A Ebola è arrivata inaspettata. Si sentiva che lontano c'era questa malattia che veniva, ma chi avrebbe mai pensato che bastava che una persona si muovesse e arrivasse qui per portare una diffusione così violenta di questa malattia? Era un nemico invisibile, non lo vedevi, era attorno a te, poteva capitarti qualsiasi cosa, non ci si parlava uno di fronte all'altro, non ci si toccava, niente pace in chiesa, niente distanti uno dall'altro. C'era una paura del contagio incredibile. I be the toilet, I the vomit, I the toilet, I the vomit. Now I talk, I say, Father, for say this na the end of my life. I been get belle, young belle. Cambodente and Nimbola don't worse. Say the sick affect me man. So me man die. I mean they take care of me picking there, no get nobody where they help me. We tell God thank you. We go don't make this Ebola done. This Ebola we make na this Tonya. But people then die. And they pass 100 people they will die. And we always see them so we all now widow them. Bambini che piangevano in casa perché i genitori erano morti, nessuno li consolava e nessuno entrava in quella casa perché c'era Ebola. Come si fa? Condividere il loro pianto, la loro sofferenza. Misericordia è una persona che soffre e tu sei vicino. Milhares de mortos, mas apesar disso, esta epidemia de ébola mal foi noticiada por aqui, em Portugal ou na Europa. Era algo distante, não nos afetava diretamente, mas foi brutal. Havia crianças a chorar, fechadas em casa, porque os pais tinham morrido. Dizia-nos mesmo agora o Padre Maurizio. Não havia ninguém para as consolar. Consolar, estar perto, abraçar, escutar os lamentos, ajudar a secar as lágrimas. Às vezes, fazer o bem é muito simples, é só estar presente. Tudo mais acontece como que por magia. É a magia
do amor. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Dom Armando Esteves Domingues já trabalha na Diocese de Angra. A sua entrada solene aconteceu este domingo com Dom Armando a cumprir a tradição dos bispos que ali chegam e a fazer caminho desde a Igreja da Misericórdia para a Sé. Para além dos fiéis que quiseram acolher o novo bispo, este foi também um momento acompanhado por muitos elementos do episcopado, alguns que partilharam com Dom Armando uma parte da sua missão na Igreja. Eu penso que vai ser um bispo com muita qualidade para esta Diocese de Angra e fará aqui bom trabalho com o seu espírito missionário, com o seu espírito evangelizador, mas ao mesmo tempo também de atenção àqueles problemas que são hoje muito próprios do nosso mundo. A Diocese do Porto não esconde o sentimento de perda, mas vive o momento na dimensão da partilha. É uma perda e uma partilha, de facto. Perda em relação para o Porto e, ao fim e ao cabo, a Igreja Universal que todos formamos precisa de um homem assim competente, afável, zeloso, como é o Dom Armando, e, portanto, se sentimos a tristeza dele agora não continuar no dia-a-dia connosco, sentimos a alegria de ir servir com muito zelo uma diocese histórica, antiga e, claro, tem a sua fisionomia própria pelo facto de se situar numa zona insular. Quem conhece bem a Diocese acredita que Dom Armando tem tudo para ser um bom pastor para este arquipélago. Eu dou graças a Deus pelos anos que estive aqui, parti na alegria de ir encontrar outro povo. Agora o Dom Armando certamente está a sentir o mesmo, quer dizer, estava com o Bispo Auxiliar no Porto e agora certamente sentirá a alegria de se vir a encontrar com esta Diocese também para a servir. O que realmente acontecerá, só realmente a Deus é que saberá. Agora, o que é certo é que o Dom Armando reúne todas as qualidades e a Diocese também tem todas as características para que se possa fazer aqui um magistério episcopal muito forte, muito ativo e também a corresponder muito aos tempos que estamos a viver. Quem sente a separação são os 8 irmãos de Dom Armando Esteves Domingues. Uma grande parte esteve presente e estão convictos de que ele está preparado para o desafio. Mas creio que ele fará com uma das facilidades, porque ele realmente é muito versátil e empenhado, dedicado, isso é, sempre foi, e nós temos-lo como um pilar da família. Neste momento ele é o pilar da família, é o indivíduo que nos resolve todos os problemas se os tivermos, é o indivíduo que não se poupa a uma viagem de 300 km para apoiar um irmão ou um familiar qualquer que esteja num momento mais difícil. Já o fez, fez-lo comigo inclusivamente. Vivi com ele em Viseu há bastante tempo, uns anos largos, e acho que vou sentir imensa falta dele perto, porque o irmão é assim, é um elo de ligação entre... Nós somos 8 irmãos vivos, nós éramos 11, e neste momento parece que é um vazio, porque ele, sendo longe, estava no Porto já, mas sempre que era necessário ele estava no presente. Em vários momentos difíceis da família, e também nos alegres, nos momentos bons, ele também está sempre. E dessa maneira penso que vamos sentir imensa falta dele. Há 36 anos, Dom Armando esteve em Angra como capelão da Força Aérea, regressa agora como bispo da Diocese, com uma expectativa. A grande expectativa que eu trago é a da esperança, que sempre me animou desde novo. O grande passo foi quando eu um dia disse sim, para ser padre, não foi para ser bispo. Custou muito mais ser bispo que ser padre, mas sempre, em cada momento e fase da minha vida, me senti feliz e procurei dar o melhor, e até hoje não me senti nada mal. Eis a tua mãe é o lema episcopal do novo bispo de Angra, que o quer concretizar com um presbitério renovado. Caríssimos padres, é com este modelo de pastor
e com a capacidade geradora desta mãe, que é Maria e a Igreja, que gostaria de construir convosco um presbitério unido, criativo e capaz de gerar vida e atrair vidas renovadas. Na celebração da entrada solene, Dom Armando recebeu dos jovens a cruz peitoral que o acompanhará no seu ministério. Acompanhe estas e outras notícias no portal agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Padre Peter Stilwell, diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Interreligioso no Patriarcado de Lisboa. Padre Peter, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar neste programa, de facto no contexto do oitavário de oração. Estamos aqui diante de um cumprir calendário, ou que relevância adquire este oitavário, esta ligação, o diálogo efetivo entre cristãos na sociedade atual? Pois, o diálogo entre cristãos torna-se cada vez mais importante, porque, aliás, como o diálogo entre as religiões, para contribuir para a paz mundial, para o entendimento entre os povos, nós percebemos, veja-se, por exemplo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou a Rússia e a Ucrânia, dois países de maioria ortodoxa, como é que se estabelece, ou como é que, eventualmente, as comunidades cristãs, de um lado e do outro, poderiam contribuir para a paz. Esse diálogo ele vai acontecendo cada vez mais, e essa importância desse diálogo a nível religioso ou já numa dimensão política? Eu julgo que no caso da Ucrânia ele não existe para lá das fronteiras, não é? Portanto, a questão do patriarcado russo, que tinha uma supervisão da maior parte das comunidades ortodoxas da Ucrânia, essa ligação foi-se rompendo e fomos percebendo que gradualmente comunidades ligadas ao patriarcado ortodoxo da Rússia começaram a ligar-se à Igreja Autocéfala da Ucrânia e, portanto, também a Constantinopla, o Patriarcado de Constantinopla. Mas seria bom que as comunidades dentro dos seus respectivos países pudessem trabalhar este tema, não só do que se passa durante a guerra, que evidentemente há o apoio a dar aos militares, o sarar os feridos, o apoiar as pessoas, mas é também uma questão que a Igreja Ortodoxa tem e que nós, na nossa tradição católica, não temos, que é a justiça pós-bellum, portanto, depois da guerra. Os ortodoxos impõem um tempo de penitência para aqueles que participaram, portanto, para os militares. Quem tenha sido obrigado, por causa da sua profissão, a matar outros, pois só depois de um período de penitência é que pode voltar a comungar na sua igreja. Portanto, isso dá que pensar, porque nós sabemos, hoje em dia, do stress pós-traumático que os militares sofrem, mas isso normalmente é tratado ao nível da psicologia, ao nível do acompanhamento dos ex-militares, mas a dimensão espiritual muitas vezes é esquecida. Isso parece quase paradoxal, não é? Existindo essa tradição da Igreja Ortodoxa, é a própria Igreja Ortodoxa também que incentiva o conflito. Pois, houve essa palavra do Patriarca de Moscovo, a meu ver infeliz, mas infelizmente temos ao longo da história muitas vezes bispos, até papas, a incentivar os seus fiéis a irem para a frente da guerra. É uma tristeza quando o cristianismo se associa de tal modo às opções políticas que acaba por incentivar a violência. O papel do Papa tem sido relevante neste incentivo à paz, com repetidos apelos à paz. A palavra do Papa não está a chegar aos ambientes bélicos, e nomeadamente à Rússia e à Igreja Ortodoxa Russa. É preciso ver pelos olhos do mundo ortodoxo que o Papa
é visto como marginal, se não mesmo um herege, digamos. A posição dos ortodoxos, aliás, o próprio nome o diz, consideram-se como tendo a interpretação ortodoxa, autêntica do cristianismo, e que o papado e a Igreja Latina se desviou dessas doutrinas originais. E, portanto, a relação dos papas com o Patriarcado de Moscovo nunca foi fácil e, aliás, nunca houve senão um breve encontro do Papa Francisco com o Patriarca Cirilo em Cuba. Mas foi uma espécie de quase só um aperto de mão. De resto, a relação entre as igrejas, a comunidade ortodoxa russa e a comunidade católica é fraca. Infelizmente, de facto, assim acontece. Padre Peter Stilwell, neste oitavário, qual é a proposta que se faz às comunidades, aos cristãos? O título que foi encontrado a nível internacional foi "Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo". É uma citação tirada do profeta Isaías, em que se diz: mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve, desde que haja esta mudança de coração. E quem preparou esta celebração, porque todos os anos é pedido a comunidades de uma zona ou de outra zona do mundo para preparar isto, desta vez foi no estado do Minnesota, e foram comunidades que são de raiz indígenas dos Estados Unidos, depois de comunidades imigrantes nos Estados Unidos, e sentiram que o tema que eles gostariam de sublinhar é a importância de restabelecer a justiça no encontro entre os povos e dentro dos povos, questões que nos Estados Unidos nós sabemos que têm estado ao rubro, com o dizer que tem havido falta de respeito pela vida daqueles que não são caucasianos, não são europeus de origem, não é? Propostas que são feitas para este oitavário, entre celebrações e debates em torno do ecumenismo. Gostava de lhe perguntar também, Padre Peter, que relevância terá este tema do diálogo ecuménico interreligioso na Jornada Mundial da Juventude, onde dá o seu contributo também na organização deste tema. Existirão ocasiões efetivas de encontro e as várias comunidades estão envolvidas também nessa preparação? Temos comunidades que têm uma longa tradição do diálogo ecuménico, como é a comunidade TZ, por exemplo, que estará a ocupar a Igreja de São Domingos ao longo da jornada. Temos outra comunidade importante que vem da França, Chemin Neuf, que, ao contrário da comunidade de TZ, cuja base era uma base da Reforma, ou protestante, embora tivesse um ou outro católico presente na comunidade, no caso do Chemin Neuf, eles são de origem de base católica e têm ortodoxos e protestantes dentro da sua comunidade. Esse Chemin Neuf vai estar na Basílica de São Pedro, não, Basílica da Estrela, e ambas essas comunidades têm um projeto para a animação ecuménica. E as comunidades que estão em Portugal, de outras confissões religiosas? As comunidades, o COPIC, portanto, através do Dom Jorge Pina Cabral, já contactou com os orientadores da jornada para ver como é que também poderiam participar. E as ideias que o Dom Jorge chegou a verbalizar na altura era pôr a Catedral de São Paulo à disposição como um dos lugares que pode ser visitado. Que era a Zona de Santos aqui em Lisboa, não é? Zona de Santos. E tem um belo claustro que eventualmente poderia ser um espaço para organizar uma exposição sobre as questões do ecumenismo. E assim, sobre o interreligioso, a comunidade judaica e a comunidade muçulmana de Lisboa, que aproximaram-se da direção
das jornadas a mostrarem interesse em participar de alguma maneira. Nós julgamos que os seus espaços de culto podem ser lugares visitados pelos jovens e, eventualmente, jovens das suas comunidades poderão participar entre os voluntários das jornadas. Ações concretas nesta jornada. Gostava ainda de lhe perguntar, nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, creio que o Padre Peter falou na possibilidade, quando da celebração dos 20 anos da Lei de Liberdade Religiosa, da possibilidade das várias confissões religiosas, do grupo interreligioso, se envolver nas comemorações. Eu integro um grupo de trabalho, de diálogo interreligioso, em nome do Patriarcado de Lisboa, que é coordenado pelo Alto Comissariado para as Migrações. E esse grupo de trabalho esteve na organização dessa celebração dos 20 anos da Lei da Liberdade Religiosa e foi-me dada a tarefa, por assim dizer, em nome do grupo, de dizer a quem estivesse lá de direito, por acaso era a ministra Mariana Vieira da Silva, que as religiões também gostariam de participar na celebração dos 50 anos. 50 anos. E há passos dados nesse sentido? Passos dados, para já, foram integrados nas comemorações, foi integrado a Vigília do Rato, portanto, que se comemorou agora aos 50 anos, o Parlamento, através do seu presidente, Augusto Santos Silva, convidou as religiões a colaborar com a Assembleia da República, dar conteúdo à efeméride, que é o Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, que é o dia 22 de junho. Ainda estamos a trabalhar sobre isso. Ações concretas desse diálogo ecuménico interreligioso aqui em Portugal e que agradeço, Padre Peter, ter apresentado aqui neste programa. Muito obrigado. Mais logo siga o programa que partilhamos consigo na Antena 1, pouco depois da meia-noite. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.